Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Estamos aqui juntos nessa noite de São João. Boa noite, Grê. Gente, hoje eu vou conversar com a Suelen Lourenci, a Su, que vocês já conhecem aqui, essa nutricionista integrativa maravilhosa, minha super parceira de trabalho, de vida e amiga, e minha nutricionista pessoal também. A gente está fazendo um trabalho bem lindo sobre a endometriose, que é esse assunto super importante aqui dentro da ginecologia natural, que tantas mulheres pedem por isso, né? Tantas mulheres precisam dessa nova visão que a gente vem trazer aqui sobre a ginecologia natural. Su, tô te esperando. Solicita a entrada aí pra gente começar a conversar. A gente vai ter uma sequência de 3 lives. A gente preparou um material online para conversar sobre endometriose, né? Porque a nutrição é super importante, né? A ginecologia natural, eu sempre falo que a ginecologia natural, se tratar de forma natural, não é apenas usar chazinhos, a ervinha, né? Se tratar de forma natural vai sempre implicar, opa, isso chegou, vai sempre implicar numa mudança. Isso, o trabalho dessa maravilhosa é fundamental. Não tem como não unir esses 2 trabalhos. A Su tá entrando. Oi, amiga! Foi. Boa Oi, noite, como você tá? tudo ótimo. Eu acho que tá cortando, né? Vou colocar mais pra trás aqui. Tá ótimo, pra mim tá ótimo. É, ó, Bem-vindas, bem-vindos todos, bem-vindas todas. Feliz de estar aqui iniciando essa série. A gente combinou uma sequência de 3 lives para a gente introduzir, né, essa jornada sobre a endometriose, que a gente quer trazer esse olhar, essa abordagem sobre a endometriose na visão da ginecologia natural e na visão da nutrição integral, né, Su? Então, eu sou a Belsaide, sou médica ginecologista, trabalho com ginecologia natural e essa maravilhosa é a Su. Fala oi pro pessoal, Su. Oi, gente. Bem-vindas. Então, é isso. A gente está com esse nosso processo de trazer esse assunto da endometriose de um lugar, de uma visão totalmente integral. E a live hoje não é só para quem também se interessa pelo assunto, porque essa visão integral ela serve para tudo, né, Bel? Então, a gente vai falar hoje justamente sobre autonomia, autoconhecimento e autocuidado dos nossos corpos em geral, que envolve também esse processo que a gente está aprofundando mais da endometriose, mas é um assunto bem abrangente. Então, vamos lá. Antes Eu vi que. da, antes da gente iniciar a conversa, essa live não vai ficar salva, tá? No IGTV, a gente está com uns grupos, a gente formou uns grupos de WhatsApp que são grupos silenciados, tá? Só administradores que postam, não é um grupo para ficar falando, dando bom dia, mandando figurinha, é um grupo silenciado que a gente vai deixar a reprise dessas 3 lives que a gente vai fazer nesse grupo. Quem tiver no grupo tem acesso para poder assistir ou assistir de novo a hora que quiser, assim como materiais também que a gente está mandando exclusivos lá. E também as informações sobre esse material online que a gente vai estar lançando aí no começo de julho, que vai se aprofundar bastante sobre esse tema da endometriose. Então, Hum, quem tiver interesse, né, de se aprofundar nesse tema da endometriose, tanto no meu perfil do Insta quanto no perfil da Su, tem lá na bio o link para fazer parte desse grupo e receber todas as informações. Inscrevam-se lá depois que a live terminar. sim, então para a gente poder começar, eu acho que essa série das 3 lives a gente escolheu justamente um tema mais abrangente para poder ir afunilando e aí a gente chegar nesse lugar da endometriose. Mas antes disso, esse movimento que a gente está trazendo de perceber a relação da autonomia, do autoconhecimento e do autocuidado na visão da nutrição integral e da ginecologia natural, e como isso vai levando muitas vezes ao processo de saúde ou de adoecimento, é o que a gente vai trazer hoje. Então, para começar,
a nossa conversa, eu estava até antes da conversa vendo o quão doido é isso que a gente vive hoje em dia, que é um paradigma muito grande que a gente tem de terceirizar o tempo todo a nossa saúde, né? Não só a nossa saúde, mas bastante a nossa saúde. A gente tem muita ideia de que o outro vai saber mais da gente do que a gente mesmo. Que o outro vai saber mais do que a gente precisa do que a gente mesmo, que ele vai entender mais do que a gente precisa, vai entender que o corpo está falando a cada momento. Então, isso é muito doido, porque nem a gente está em constante transformação o tempo todo, a gente está se renovando o tempo todo, se movendo o tempo todo, nosso corpo muda o tempo todo, nossas emoções, nossa mente, tudo muda o tempo todo. Então, nem a gente às vezes dá conta de acompanhar esses processos de mudança, a gente tem que ficar se reconhecendo o tempo todo. Quem dirá o outro saber mais da gente do que a gente mesmo, né? Então, eu vejo que tá muito todo esse processo às vezes da saúde, da indústria, tudo está muito baseado num lugar de saber mais da gente do que a gente mesmo, de não escutar o que a gente fala. E isso tem uma questão toda por trás, né? Porque isso gera muito controle, né? Então tem todo um ganho secundário ali financeiro, de controle, enfim. E eu sinto que o nosso lugar aqui, como com a nutrição integral, com a ginecologia natural, e eu acho que talvez é algo que guia muito nossos processos na vida, é a gente retomar esse lugar de autonomia, de perceber que é a gente que sabe mais a gente mesmo, não é o outro, e de resgatar toda essa liberdade e o quanto isso pode ser revolucionário e trazer de fato um caminho que faça sentido e que não fique, às vezes, só tampando o sol com a peneira ali, né? Então, Esse lugar de terceirizar, ele parece muitas vezes também confortável, né, para a própria pessoa, né? Uma vez que você também não se sente protagonista, né, naquele processo, então você terceiriza ele para outra pessoa, você não compreende, né? As pessoas muitas vezes se queixam, né, de não compreensão. Ah, os médicos não explicam, eu não sei, cada hora eu falo uma coisa, não sei o quê. Mas em algum lugar, às vezes, parece confortável também, né? Não entender, não tomar a rédea daquilo e delegar ao outro. Então, também, se não funcionar, a culpa também não é minha, né? Tem todo uhum, esse não se responsabilizar pelo próprio processo, né? Tem isso sim, também. sim, pela própria experiência, né, da vida, assim. Então, e essa visão integral que a gente traz, ela envolve coisas muito profundas, né? Porque ela envolve uma história de vida, ela envolve tudo que você percorreu até aqui, o teu corpo mostra como sinal de tudo que você já viveu, não só no corpo físico, nas emoções, no energético, no mental. Então, não tem como a gente pensar que alguém vai conseguir acessar o que a gente acessa na gente, né? Complexo. É muito É, complexo. Envolve muita coisa. envolve muita coisa. Só a gente percorreu essa vida até agora aqui, 24 horas por dia, nesse corpo, vivenciando tudo que a gente vivenciou. Então, eu acho que quando a gente percebe isso, parece até uma loucura, né? A gente delegar tanto para fora e perder essa autorresponsabilidade tanto. Mas Deixar que isso se vá. isso é, isso é um movimento também da sociedade, de uma forma geral, e da cultura médica, né? Porque, na verdade, a medicina, de uma forma geral, não estimula as pessoas a isso, né? Existe, como você falou muito bem, né, um lugar de poder aí, e que então não leva, no caso aqui que a gente está falando das mulheres, a acreditarem nessa possibilidade, né? Delas terem a Sim. compreensão melhor de todas do próprio corpo, né? Porque uma das coisas que falando, né, do meu caso como médica, né? O médico ele precisa ter a escuta do paciente. E isso, infelizmente, Uhum. muitas pessoas se queixam da falta dessa escuta, né? E a escuta, ela vai o quê? O que que você vai me trazer? Esse vai ser o material com o qual eu vou trabalhar, o quê? O que que você vai me trazer? As suas percepções sobre você. Uma vez que o Uhum. médico muitas vezes não escuta o paciente, porque ele também tem, né, antes de tudo, essa postura de que ele é o detentor do conhecimento, e assim, ele é detentor Uhum. de um conhecimento, claro, né? De um conhecimento científico. Mas esse conhecimento científico existe para ser aplicado
dentro daquele contexto e dentro, na verdade, de bilhões de contextos Uhum. individuais, né? Porque se você estuda, eu estudei ginecologia, então o corpo da mulher funciona de tal jeito. Mas calma aí, cada mulher que senta à minha frente tem uma história ali naquele corpo. Então, eu vou Sim. precisar aplicar o meu conhecimento dentro do que ela vai me trazer. E, infelizmente, muitas vezes isso não acontece, essa escuta não acontece. Então, as mulheres também não são estimuladas a isso, né? E nem Sim. a acharem que isso é possível. Sim, eu acho que essa é a grande questão, assim, da gente trazer aqui, é esse convite de mostrar que é possível e que me parece que não, que o que não é isso me parece muito ilusório, porque é isso que eu disse, né? Como é que o outro vai saber do que você vivenciou até aqui? Então, lógico, isso não tira, não desvalida o fato de que é muito bom a gente procurar profissionais que estudam sobre assuntos específicos e que podem estar caminhando com a gente nesse processo. A questão é que isso pode ser feito também em companhia e que quanto mais a gente faz isso se conhecendo e tendo esse processo de autonomia e de responsabilidade, mais a gente, inclusive, ajuda o profissional a nos ajudar, né? Exatamente. Então, tu tá estimulando o processo de andar, de estar em companhia ali, mas não de você saber mais do que o paciente, do que a vida dele, do que ele mesmo, né? E essa escuta que você trouxe, Bel, realmente, assim, por isso que, né, as consultas, às vezes, a tua consulta, eu acho que ela dura quase 2 horas, né? Porque é isso, tu tem que escutar tu escuta o que o interagente fala, tu escuta o que ele não fala, porque isso é muito lindo também, né? Perceber assim o que está além do que ele fala e o que ele não fala. Então é toda uma sensibilidade ali para estar ativada nesse lugar. E aí você, mesmo assim, a gente tem um olhar de trazer para a autorresponsabilidade, trazer para o autoconhecimento. Na nutrição eu também faço isso. Da pessoa se perceber, da pessoa. Então a gente dá as dicas, a gente vai caminhando junto, a gente vai buscando, mas sempre levando lado a lado esse processo de. A ideia é da parceria, né? Porque também quando a gente fala de autonomia, não é para a pessoa abandonar qualquer acompanhamento profissional, né? Quando ela apresenta, e aqui a gente está falando especificamente de uma doença, de um desequilíbrio do corpo físico que é a endometriose, porque dentro do autoconhecimento você pode conseguir compreender que aquela secreção não é uma doença, e que aquela cólica não precisa de remédio, então você não precisa ir no médico por causa daquilo que você é capaz de resolver. Isso é uma coisa. Mas aqui Uhum. o tema é realmente um desequilíbrio, que é um desequilíbrio grave, que é a endometriose. Então não se trata, a gente fala autonomia, autoconhecimento, não se trata, não vá ao médico, né? Não faça exame, não faça nada. Não é isso, né? Mas quando a Sim. mulher tem a consciência de que o caminho deve ser um caminho de parceria, então, né, não tem esse olhar determinante, né, do médico, porque o correto, na verdade, e a gente tá falando aqui do médico, mas na verdade a visão da ginecologia, Geral, para tudo. a minha visão da ginecologia natural é que a maioria das questões, e mais do que nunca, mais do que todas a endometriose, ela deve ser atendida com uma equipe multiprofissional, Uhum. né? O papel do médico ele não é mais importante do que o papel do nutricionista, do que o papel de, às vezes, um terapeuta, dependendo do caso da mulher, de um psicólogo, né? Não é mais importante, né? Mas normalmente a primeira pessoa que é a pessoa, o primeiro profissional que a mulher procura é o médico, e ele não deve ter essa visão determinante. É isso, não, isso que você está sentindo não tem nada a ver, não, não é isso assim. Uhum. A ideia de todos é que seja uma parceria no qual realmente, quando a mulher tem um conhecimento sobre ela e uma observação sobre ela, ela vai ajudar. Então, a ideia é ajudar e as coisas serem decididas em conjunto, até mesmo o retorno daquilo, né? Não, olha só, eu estou pensando nisso aqui para você fazer, o que, que você acha? Ai, eu Uhum. acho que eu não vou gostar disso aí, não. Não, eu acho que isso daí não dá na minha vida. Ah, por exemplo, sei Uhum. lá, você pode tomar esse chá aqui 3 vezes por dia? Não, não tem a menor condição, porque eu trabalho numa corporação, não tem a menor condição de eu fazer chá Uhum. 3 vezes por dia. Tá, aí volta. E aí, como é que você sentiu? A gente convida muito essa coisa do sentir, né? Isso. O, Você con- sentir o seu corpo. Isso, o convite eu acho que, na verdade, o tempo todo é esse, né? Volta pro corpo e volta a sentir o que ele está falando. Porque se aconteceu tanto essa terceirização, é porque existiu uma desconexão do corpo. Então a gente não consegue mais escutar o que ele está falando, a gente não consegue mais sentir o que ele está sentindo. A gente meio que bloqueou, parece que bloqueou de
estar aqui, né? Presente, sentindo e percebendo. E aí, lógico que a gente vai correr para fora, porque o cara parece o caminho mais fácil, mas o caminho é para dentro, né? Então, e as doenças, como a endometriose, que a gente está trabalhando mais profundo, ela é um sinal de um caminho a ser percorrido para dentro. E aí também tem essa questão, né? Muitas vezes a gente quer bloquear o sintoma, parar, porque dói, lógico, dói, eu sei que dói, e que tem todos os sintomas envolvidos que incomodam, mas a gente quer só bloquear, parar de uma vez por todas com aquilo, sem percorrer o caminho da onde aquilo está levando para chegar às raízes e entender o que, que precisa ser olhado, física, mental, emocional, energeticamente falando, em todos os sentidos. E muitas vezes a gente não aproveita esse caminho, né? Que é um caminho que, na verdade, é a única coisa que existe. Porque você querer chegar lá no fim de curar qualquer coisa, negligenciando esse caminho, é muito ilusório, porque o que está acontecendo mesmo é só que ir agora o caminho, a cada dia, a cada momento, a cada passo. Tu, é maravilhoso isso. Você está muito inspirada nisso. Você fale mais sobre isso, porque isso é muito lindo e isso é uma desconstrução. É uma desconstrução que é difícil, né? Porque você tem dor, então você quer que a dor passe, lógico, né? Então essa desconstrução de compreender aquele caminho é muito lindo. Fala mais, Su, eu acho lindo isso, eu acho isso incrível, porque isso expande a consciência. Isso Sim. expande o entendimento a respeito do adoecimento em si. A gente está falando aqui de endometriose, mas as pessoas que vivenciam qualquer adoecimento, isso expande, né? Não se trata simplesmente de parar de sentir aquilo. Porque parar de sentir aquilo, na verdade, não vai resolver o seu problema. Vai resolver exato. Isso, porque provavelmente vai vir novamente com um outro sinal, se não for na raiz, né? E é lógico, é lindo, na teoria é muito mais bonito e fácil do que às vezes na prática, eu sei disso. Eu mesmo, quando tenho dor, às vezes vem aquela. Mas o convite não é que seja que você tenha que ficar sentindo a dor e não e ficar lá sofrendo nada disso, né? É lógico que você vai buscar formas de cuidar dessa dor, de cuidar de tudo isso, mas junto, paralelamente com isso, não perder a chance de olhar para o caminho que aquela dor e aquela doença está levando, né? Não perder a chance de. Porque isso que é o tema da live, não perder a chance desse autoconhecimento. Porque ela está levando para um autoconhecimento. E quanto mais autoconhecimento tiver, mais vai ficando claro qual é o caminho e é como se fosse acendendo luzes, né? E aí você vai junto com o profissional ali te ajudando e você vai acendendo as luzes e ele vai te ajudando junto e vai indo. E eu até imaginei um caminho assim, né? Eu estou vendo uma pergunta aqui, gente. A gente não consegue estar muito vendo as perguntas, porque senão a gente acaba dispersando da conversa. Mas no finalzinho a gente vai olhar mais as perguntas, tá bom? Mas teve uma que me chamou a atenção que eu vou responder aqui, que alguém perguntou assim se a gente já teve endometriose. Eu não, mas a Su sim. Sim. Inclusive foi por isso que a gente começou todo esse processo. É por isso que a gente está aqui, Vitor. A história da Su é muito bonita, porque a endometriose levou ela a muitos caminhos, né? Sim, assim, a gente vive esse processo que a gente está trazendo aqui. Não, e falar aqui, estar aqui com vocês, é uma nutrição para mim também, para a Bel, acredito que também, porque reforça, né? A gente vai reforçando isso que a gente sabe que é desafiador, porque como eu comecei falando, é um paradigma, é uma coisa muito enraizada. Então não é uma coisa simples, fácil de você dizer assim, então pronto, a partir de amanhã eu vou começar a entender todas as doenças como um caminho e vou entender que a dor quer me dizer, vou lá na raiz, vou me trabalhar. A gente sabe que não é assim. Sim. Mas talvez o que a gente está fazendo aqui, talvez seja para algumas pessoas o começo do processo, que é tipo ter consciência de que pode ter uma visão diferente e de que essa visão diferente de não desperdiçar o sinal, não desperdiçar o sintoma, entender isso como uma forma de se conhecer, ir a fundo e vivenciar isso e não delegar isso para fora e ficar buscando sanar de qualquer forma, pode ser bem mais efetivo e pode ser pode ser bem mais gostoso também, né? Está trazendo aqui hoje é o primeiro dos nossos encontros, né? Na verdade, a gente até já teve uns encontros anteriores, mas é o primeiro dos nossos encontros desses programados sobre isso, que a gente está falando, a gente não está trazendo aqui a solução mágica para a endometriose, até porque ela não existe, a solução mágica. Para nada existe, né? Para nada, a gente está
trazendo uma primeira perspectiva disso, que é essa perspectiva dessa consciência. E é fundamental ter essa consciência, né? Para se muitas mulheres que nos procuram desejam um outro caminho para lidar com o seu problema, né? Muitas delas já conheceram o caminho convencional e não se sentiram realizadas nele, outras nem querem aquilo, tipo, nem querem testar, usar hormônio, nem não querem operar a princípio, né? Embora às vezes realmente a cirurgia ela é necessária, tá? Então, eu, como médica, posso falar para vocês assim, eu sou completamente contra o uso de hormônios, eu não vejo o uso de hormônios benéfico em nenhum caso da endometriose, mas a cirurgia, em alguns casos, sim. Em muito menos do que se indica por aí. Mas em alguns casos, sim, ok? Mas a mulher que nos procura, normalmente ela deseja um outro caminho. As mulheres que desejam aquele caminho, tudo bem, respeitadas e têm o direito de escolher o caminho delas. As mulheres que nos procuram desejam um outro caminho. E esse outro caminho, o primeiro passo desse outro caminho é essa consciência. Não tem como correr. O que eu vou oferecer à mulher não é toma essa erva. Né? O que a Su vai oferecer para a mulher não é coma isso de manhã e isso de noite e sua endometriose está resolvida. Não é. Não Não é. mesmo. É. Né, Su? Tem Sim, isso também. Vai ter tudo isso também. Tem o tratamento natural sim. também. Mas eu sou meio chata com isso, porque até nas minhas consultas, a paciente fica 2 horas lá, muitas vezes ela chega lá e ela quer logo saber do tratamento natural. E olha, ela vai escutar eu falar muito sobre E tratamento ela natural. vai falar muito também sobre outras coisas que ela nem imagina que ela vai falar, né? Porque não Vai, vê relação. A maioria das vezes sim, eu tenho um trabalho ali de despertar ela para uma relação que ela não sabia que tinha. E sim, existe a relação. Isso a gente vai falar mais depois, né? Sobre questões sim, emocionais envolvidas e tal, né? sim, Mas essa visão de que existe um caminho a se percorrer ali, que é um caminho de transformação, e que aquilo não se instalou dela para o dia para a noite, então também não vai desaparecer do dia para a noite. E o nosso objetivo também não é desaparecer com aquilo num passo de mágica. É claro que o objetivo, no fim das contas, é que você não sinta dor. Porque menstruação não é para doer. Menstruação não é para doer nem um pouquinho, muito menos doer pra cacete. Não é para doer, né? Então é sim. claro que a gente quer isso e a gente quer isso logo. Não existe isso de não, fica aí sentindo dor, porque essa dor está te dizendo alguma coisa. Não existe isso. Quando a gente está sentindo dor, a gente está sentindo dor. A gente não está refletindo sobre nada. Não é sobre isso. Mas uma trajetória, né? Existe um percurso. Eu brinco, às vezes eu falo com as minhas pacientes que eu sou uma pessoa, quando eu faço, por exemplo, uma trilha para ir para uma cachoeira, né? Aí tem gente que fala, bem, o meu objetivo é chegar lá em cima e dar um mergulho naquela cachoeira. Aí ela vai só olhando para baixo, só olhando para baixo. Eu vou vendo passarinho, vendo E florzinha, porque no meu entendimento, aquele trajeto faz parte do rolê. Faz parte sim. do passeio. Então, a experiência que eu vou viver não é só chegar lá e dar um mergulho na cachoeira. É Você nem sabe tudo. se vai chegar na cachoeira, né? Pode ter muita coisa pelo caminho. Pode mudar a trilha e ir para outro lugar. Ou pode ser que a cachoeira não exista mais. Não sabe, né? Pois O é, então caminho, é é a só existe o caminho, né? essa ideia da experiência que a gente vive, ela é bonita. É uma quebra de paradigma, né? E não é uma romantização da doença de forma alguma. Mas as experiências que a gente vive, elas estão levando a gente para uma transformação. E que muitas vezes tem um caminho que inicialmente é doloroso, mas quando a gente tem uma nova forma de percorrer ele, Sim. né? E E com a começa a ressignificar muita coisa, inclusive a dor, né? Começa a ressignificar também. Começa a olhar de uma forma diferente, assim, olhar o sintoma de uma forma diferente. Começa a não se enxergar, às vezes, mais como doente. Tu começa a ver aquilo como uma possibilidade de olhar para algo que já está pedindo para ser curado. Se está na doença, se já está para fora, já está pedindo, né? Então já está assim, já está no corpo, já está trabalhando. Muitas pessoas não têm sintomas, isso é muito perigoso. Às vezes não tem porque não se ligam, porque não estão presentes no corpo, não estão sentindo, não estão muito desconectados na função para fora, e às vezes não são muito sensíveis. Então eu vejo muito isso acontecer, de repente uma doença se instala muito grave e você já não tem mais muito o que fazer, porque a pessoa não se ligou dos sintomas, daquela coisa que estava ali já começando, ou ela nem sentiu direito, né, Bel? Então
É, e só é importante trazer, eu sinto do que você falou, uma coisa também não desvalida a outra, né? Se a pessoa escolher um caminho de tratar da forma que ela quiser, o caminho da consciência ele tá ali para todo mundo o tempo inteiro. E às Boa. vezes, né? E às vezes aquele outro tratamento que ela escolhe, naquele momento, dá tempo de ela poder olhar para as coisas com mais calma, se ela sente naquele momento. Então, nada é excluído, tudo dá para ir acompanhando junto, né? Boa, 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 exatamente. A questão que a gente traz, na verdade, exatamente, não exclui qualquer outra opção que as mulheres possam fazer. Ainda mais a questão nutricional, né? Mais do que qualquer Ah, outra coisa, porque isso é benéfico para qualquer pessoa, com qualquer situação, com qualquer estágio. Mesmo que escolha o caminho da alopatia, mesmo que queira fazer cirurgia, mesmo que queira bloquear o ciclo, enfim, sempre vai ser benéfico ter a consciência. Às vezes isso pode ser uma coisa temporária, né? Às vezes a mulher pode optar por fazer aquilo temporariamente, mas se ela tem uma consciência, a endometriose ela não é um estado permanente, né? Uma dúvida, uma pergunta que eu vi correr aqui também foi se tem cura. Tem cura. Eu, sim, particularmente, não acredito em doenças sem cura. Eu sim. acredito em doentes sem cura. Mesmo assim, não permanentemente. Não Hum, permanentemente, né? Que o sim, caminho da consciência ele vai trazer a cura, e aí tem um. Enfim, aí tem uma visão ampla de cura que às vezes não necessariamente é a eliminação daquele problema, né? A sim, cura pode vir de várias formas, mas isso já é uma coisa até mais ampla. Mas a endometriose, falando objetivamente, tem cura sim. sim. O que que é permanente, né? Tem cura sim. Nada, nada é permanente, né? Como é que uma doença vai ser permanente? Se nada é, não tem como Eu você. escrevi sobre isso, foi um post dessa semana, né? Como que existem alguns lugares que às vezes a gente se coloca, isso em vários aspectos da vida, que são zonas de desconforto. No momento que você Uhum, entende que aquilo é uma coisa que você nasceu com aquilo, né? Então, às vezes, as pessoas se identificam muito com aquilo, né? Muitas vezes. Mesmo que aquilo seja uma coisa ruim. Então, aí eu tenho tal doença, como se aquilo fosse uma determinação do seu destino, né? Ou até mesmo a ideia genética, que fala, ah, minha mãe também tem, minha irmã também tem, então eu também tenho, porque assim, eu nasci fadada a isso. uhum, E então não tem como mudar isso. Isso não é uma coisa. Eu não tenho responsabilidade direta nisso, né? Isso é uma fatalidade na minha vida. E a única coisa que eu posso fazer é tomar remédio, é lidar com isso, né? E aí, voltando, né, para o tema central aqui da nossa conversa, esse autoconhecimento e essa autonomia leva também a gente se compreender totalmente em relação com aquilo. Óbvio, né? O que pode soar até óbvio, né? Como sim. que está totalmente em relação com algo que está dentro do nosso corpo. Sim, eu tô vendo, eu não tô acompanhando também, mas eu tô vendo que tem muitas perguntas aqui relacionadas a justamente o que a gente está falando, o contrário, do tipo assim, como é que eu posso procurar isso, curar aquilo, curar isso, curar aquilo? Gente, o que a gente está trazendo aqui, assim, ó, a gente montou um grupo no WhatsApp, onde lá a gente vai aprofundar um pouco mais e vai lançar uma jornada e vai ter um trabalho mais aprofundado sobre isso. Então, para quem quiser, tá o link na biografia da Bel e na minha com relação à endometriose mais aprofundado, mas o que a gente está trazendo aqui é muito importante, é muito mais importante, na minha visão, do que você querer saber o que fazer para encerrar qualquer coisa que você esteja falando ali, para curar isso, curar aquilo, curar... Porque o que a gente está falando aqui talvez seja a base de tudo isso, entende? Então, E, eu queria fazer o convite para quem está aqui agora dar uma relaxada, tentar abrir todos os sentidos, né, para poder, assim, eu sei que é difícil, porque às vezes quando é uma coisa que a gente não está totalmente desacostumada, parece que a gente nem escuta o que está sendo, a gente só ouve, mas não escuta, né, só passa, assim. Então, que a gente possa abrir e se permitir escutar algo que possa ser diferente e ver como é que bate ali, ver como é que ressoa, como é que sente tudo isso que a gente está trazendo, sem querer chegar a lugar nenhum, querer receber uma resposta pronta, porque não vai ter resposta pronta. Porque a resposta, na verdade, ela faz parte de um processo que está dentro de você e só você vai saber. A gente vai dando dicas para esse caminhar, para você encontrar essas respostas, que às vezes nem são respostas, às vezes são mais perguntas, mas enfim, para encontrar esse caminho. Então, esse é o convite. Se puderem, estejam abertas aqui para escutar uma nova forma de enxergar a doença, de enxergar a endometriose, de enxergar
a saúde, de enxergar esse processo de autoconhecimento, de autonomia, de autocuidado. E aí depois, ali no grupo do WhatsApp, se quem quiser entra, que vai ter mais aprofundamentos nesse sentido. Mas também não vai ter resposta mágica, não. Vocês não vão receber isso em lugar nenhum, até porque se receber, na minha visão, vai entrar de novo naquele ciclo de terceirizar a saúde, querendo esperar um milagre e ficar tentando cortar caminho, se iludindo com isso a vida inteira, né? Boa, Su, ótima fala. Ótima fala. A gente está convidando a exatamente parar e se permitir um outro olhar. É sobre isso, né? O material que a gente aprontou, inclusive, ele tem esse nome, né? A visão, se permitir um outro olhar. E às vezes a pessoa entra não abre assim, né? A mente, os sentidos. Muito, muito obrigada por você ter falado isso. É porque é muito fácil a gente se perder, né? Se querer sair do caminho e achar esse lugar de novo, assim, de resolver sem olhar para as coisas. Mas É, eu queria lembrar só aqui, Bel, que eu acho que pode ser legal você falar sobre isso, de um exemplo muito clássico, assim, tem exemplos tanto na ginecologia natural quanto na nutrição integral, de como que é, por que rola dessa desconexão, né? Então, por exemplo, bloquear o ciclo na ginecologia natural, que é bloqueado de várias formas, faz com que a gente simplesmente se desconecte do corpo. E isso desempodera muito, né? tudo a ver com o que você tem tudo a ver com o que você acabou de comentar, Su. Tem tudo a ver, porque a gente compreende, a gente acompanha, eu e a Su, a gente acompanha muitas mulheres com endometriose, assim. Eu particularmente, é o que mais tem me aparecido, e eu encaminho tudo para a Su, a gente acompanha tudo junto, a gente acompanha muitas, a gente tem muita experiência, a gente está falando de algo que a gente vê acontecer muitas vezes. E a gente compreende que é algo que traz um sofrimento profundo mesmo, porque ela fala de algo profundo, né? E ela tem uma coisa de misteriosa dentro da medicina. A medicina não consegue compreender ela na sua totalidade, porque ela traz algo muito profundo. É isso que a gente está tentando falar aqui, entendeu? E o que é sugerido? É bem, infelizmente, né, curioso, porque o que é sugerido é o bloqueio do ciclo menstrual. E o bloqueio do ciclo menstrual, ele vai fazer exatamente o oposto do que a gente sugere, né? Porque ele silencia aquilo, ele cala aquilo. Seu corpo, como a gente estava falando, como a Su estava falando brilhantemente, o corpo tá te abrindo um caminho, o corpo tá te dando um sinal, o corpo tá te acendendo luzes de lugares, de caminhos para percorrer. A gente vê mulheres que percorreram isso e que chegaram já num estágio de equilíbrio maior, realmente elas reconhecem isso. Elas reconhecem que algo precisava acontecer ali para que ela encontrasse aquele caminho. E quando se bloqueia o ciclo menstrual, porque o anticoncepcional ou as progesteronas sintéticas, né, o Dianogés, que é o mais usado, eles fazem esse bloqueio do ciclo, esse bloqueio hormonal. E esse bloqueio hormonal, ele vai exatamente silenciar tudo. E legal, ele realmente trata a dor, não em todas as mulheres, tá? E também não trata a endometriose. Muitas vezes a lesão continua ali, a lesão até se continua crescendo, né? Porque muitas outras coisas que precisam ser vistas, inclusive a questão nutricional, inflamatória, que a gente fala muito, né? A gente fala bastante sobre a questão da inflamação, continua ali. Então só tá bloqueado, só tá silenciado. Então você vê que coisa, né? Você vê que coisa, né? Tá te dando um aviso, você tá silenciando aquele aviso, mas o problema continua ali. E o ciclo menstrual em si, ele é uma ferramenta da mulher também aprender, observar, escutar e sentir principalmente muita coisa sobre ela, né? O sentir é uma coisa que é muito apagada na sociedade da gente, cada vez mais, né? E tudo o que a gente vive o tempo todo, e agora nesse momento ainda mais, a gente fica às vezes num processo de compreensão racional, e a ciência, infelizmente a ciência ocidental, que é colocada pra gente como a única ciência, não é a única, tá? Não é a única verdade. Ela tem muito essa coisa da racionalidade, e a racionalidade não é ruim.
As explicações exatas para as coisas não são ruins, elas não são as únicas. E o Sim. dentro do universo feminino, e dentro do universo do ciclo menstrual, dentro do universo dessas emoções que são trabalhadas, a endometriose ela está trazendo uma emoção. Ela está trazendo uma emoção. E esse vivenciar do ciclo menstrual, quando a mulher mergulha nisso e consegue entender esse outro universo, que realmente é uma coisa muito nova, é também um paradigma novo para boa parte das mulheres. Né? Talvez a maioria das mulheres da nossa geração não conheceram isso, né? Tiveram isso suprimido da vida delas desde sempre, ou com as pílulas anticoncepcionais para contracepção, ou até mulheres que nem tomavam pílula anticoncepcional, mas não observavam que fazia algum sentido aquele ciclo e tal. Então, isso em si também é um novo paradigma e que muita gente resiste a isso também. Né? Então, quando a gente convida uma mulher a vivenciar o ciclo menstrual, a sentir o ciclo menstrual, a gente está convidando ela a entrar, a se permitir um campo do sentir, assim, permitir um campo de outras percepções. E Se isso faz parte. observar mesmo, né? E a Na observação, natureza, né? essa observação que você estava falando no começo. Porque se a gente está convidando, se a gente está convidando a um autoconhecimento para uma mulher fêmea, adulta, humana, o ciclo menstrual faz parte desse autoconhecimento. E a mulher, quando começa a vivenciar isso, ela compreende. Não tem nem muito como a gente explicar isso em palavras aqui de explicação. Mas a mulher, quando começa a vivenciar isso, ela compreende, ela entende do que a gente está falando. E aí se Porque, empodera dessa autonomia, né? Dessa responsabilidade da própria experiência da vida mesmo, né? eu falo para as mulheres muito, muito claramente que a mulher, que na visão da ginecologia natural, a mulher com endometriose, ela tem que menstruar. Ela precisa menstruar. A cura dela, entre outras coisas, tá? Não é só isso. Eu sei que a gente já falou, mas às vezes, né, nem todo mundo entende de forma muito clara. Não é simplesmente menstrue porque a sua cura está em menstruar. Ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser remediada, né, num sentido até mais amplo de remédio, que não é simplesmente comprimido. Mas, entre outras coisas, o vivenciar o ciclo menstrual é fundamental, porque ele vai trazer você, vai Essa trazer a conexão, mulher né? para esse caminho, ele vai trazer a mulher para esse entendimento. Né? Porque Sim, ali vão ter muitas respostas, que são respostas que só aquela mulher vai encontrar. Eu não vou sim. dar, eu não tenho como dar aquela resposta para ela. Na verdade, eu não tenho como curar ela também, né? É uma coisa que ela vai encontrar, o que aquilo significa e qual é o caminho que ela tem que percorrer. Tem mulheres que têm histórias muito diferentes. Tem mulheres que já têm, por exemplo, uma alimentação supernatural. Então, a questão dela não é essa. A questão dela é uma outra questão. Uhum, Né? Tem mulheres uhum. que podem ser muitas questões. Podem ser muitas questões. A gente abre um olhar mais amplo, tipo assim, isso não se resume a um fragmento do seu endométrio fora do seu útero. Não se resume a Uhum, isso. Tem sim. muito mais coisa envolvida nisso. Muito mais até do que eu mesma posso supor. Então, eu Sim. te abro o olhar para uma coisa que você vai encontrar e que a gente é parceira para encontrar. A gente tem uma Para experiência, caminhar ali junto, a gente né? vivencia isso, a gente vê algumas coisas se repetindo, a gente vê algumas coisas que são comuns, isso a gente fala bastante lá no material, Uhum. né? E às vezes está na sensibilidade aí de poder ajudar a mulher a escutar aquilo que ela mesma está falando, né? E às vezes Isso, ela não percebe, né? Mas mais uma vez aqui, lembrando, né, Bel, é isso. Nada, independente do caminho que a mulher escolher, independente, quando você fala que precisa menstruar, eu sinto muito importante desse lugar realmente de perceber que isso, porque isso leva ao autoconhecimento, leva à conexão, leva a não querer bloquear. É como se você tivesse uma dor de cabeça toda hora e toda hora você toma remédio, toda hora você toma remédio, toda hora você toma remédio. Se você quer tomar remédio, toma remédio. Se você sente que tem que tomar remédio, mas não deixe de lado a oportunidade de poder entender o que está vindo, qual é a causa, qual é a raiz, né? E a questão da dor é porque a dor, às vezes, ela facilita no processo, porque quando está doendo, a gente. Se não está doendo, a gente deixa ali de lado, às vezes nem quer olhar, e aí a dor chama para não, olha só, não tá legal mesmo. E aí, às vezes, vai bloquear a endometriose, no sentido assim, da dor da endometriose, e pode ser que resolve, tá tudo bem, né, também.
Só que se você não olhar para a causa, vai vir às vezes a dor de uma outra coisa, para dizer assim, a mesma causa, a mesma raiz, né? Isso. Tá aqui. Não, com Então, certeza vai. Com certeza. é, A gente, tanto que a gente conhece mulheres que começam a apresentar uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui. É uma é, endometriose, não sei o que, é o fígado e a garganta, começa a apresentar um monte de coisa. O corpo é. fica gritando, 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 gritando. Então, esse é o Isso. convite da conversa de hoje. A conversa de hoje não resume a história da endometriose. Tem muitas outras coisas na visão integral da endometriose, né? A conversa de hoje é o primeiro convite. Sim, eu vi que perguntaram aqui da nutrição, a gente vai falar muito sobre nutrição na próxima live. A próxima live a gente vai trazer sobre nutrição, me perguntaram sobre a Ayurveda, sim, Ayurveda, nutrição e esse olhar todo, a gente vai aprofundar um pouco mais na próxima live. Aqui foi mais para trazer essa mudança de paradigma, essa visão integral, esse olhar mais ampliado sobre o processo, que eu sinto que é, na minha opinião, uma das coisas mais importantes de trazer essa nova perspectiva mesmo. E, e esse convite para voltar a sentir o corpo, voltar a sentir o que ele está falando, voltar a escutar, voltar a se responsabilizar pela própria experiência da vida e entender a doença às vezes como um caminho e realmente ir olhando para tudo que isso traz. Ao invés de se desconectar e ficar buscando fora uma solução mágica. Então aqui a gente percebe como que a nutrição integral e a ginecologia natural, elas chamam para o autoconhecimento, chamam para a autonomia, chamam para o autocuidado, né? O que é muito libertador e é muito revolucionário. E quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem autonomia e mais tem autocuidado, mais a gente tem capacidade de fazer escolhas conscientes com relação à nutrição e à ginecologia natural e tudo que envolve, né? Então é um ciclo virtuoso que vai ficando o tempo inteiro se retroalimentando. Exatamente. Aí gera um novo paradigma que quebra aquele antigo e pode, talvez, fazer mais sentido, né? É. Eu vejo que tem muitos comentários, né? Muitas mulheres Eu falando me das perdi total aqui também. questões, porque é um assunto que ele mexe mesmo muito. Ele é um assunto que é um assunto muito importante, é muito especial para a gente falar sobre isso. A gente se preparou muito para falar sobre isso. Ele mexe inclusive com muitos medos, né? Eu vejo mulheres falando, né, do medo da endometriose crescer indefinidamente, se você não bloquear a menstruação, do medo da infertilidade, né? É um medo muito, muito importante que deve ser olhado sim, porque infelizmente é colocado para as mulheres, né? Esse conceito, não, se você não fizer isso, você não vai poder ter filho, e não é por aí, tá? E a gente vai conversar bastante sobre tudo isso, né? Hoje é nosso primeiro encontro. São encontros que são introdutórios a uma jornada, é um convite a uma jornada. Então a gente convida quem quer se aprofundar mais nisso, quem quer conversar mais sobre isso, a entrar nos grupos lá do WhatsApp, repetindo que esses grupos são silenciados, eles não vão ficar perturbando o juízo de vocês de noite de jeito nenhum. A gente só dá lá informações, tipo convite para live, lembrete da live, o link para a reprise da live, porque não vai ficar aqui salvo, o link para a reprise da live vai ficar só lá no grupo, então quem quiser ver outra hora. Algumas coisas extras também. Eu mandei um vídeo também essa semana, Su vai mandar outro, algumas coisas mais. E ele vai culminar com um material que a gente preparou bem mais profundo, bem mais completo no começo de julho, né? Então a gente convida vocês a continuarem com a gente, porque o tema é abrangente, ele não cabe numa live só. Sim. E a gente compreende realmente o quanto ele mexe com vocês e o quanto é difícil para muitas mulheres que convivem com isso. Eu compreendo muito mesmo, do fundo do meu coração, embora eu não tenha vivido isso, né? Mas eu compreendo muito que, né, que pode parecer muito complicado uma mulher falar, ai, como assim eu tenho que menstruar? Como assim eu tenho que gostar de menstruar se eu sofro demais para menstruar? Isso a gente fala sobre isso. Vocês podem ter certeza que a gente fala sobre isso. E sobre como não sofrer mais. Sem dúvida. Claro que sim. Você não veio ao mundo para sofrer. Pode ter certeza disso. A gente fala sobre isso e tudo isso a gente vai chegar até a isso. Mas essa consciência é o primeiro passo, sabe? A consciência de que um remédio para dor
Pode parecer, e muitas vezes pode ser necessário, tá? Não tem problema tomar remédio para dor, mesmo, né? Mas que ele não é o caminho que a gente sugere verdadeiro para se lidar com aquilo. Sim, que Né? ele não desvalide essa mudança de percepção, né? Que tenha outra. É ampliar a percepção para tudo, né? Não só ficar bloqueando e ampliar um pouco mais e poder ver tudo que vai além do que tá ali só para bloquear, né? É isso, então. Se Acho alguém que é isso. perguntinha rapidinho, a gente não conseguiu ver as de antes. Alguma pergunta mais específica sobre o grupo? Qualquer coisa também a gente vai estar nas próximas semanas falando bastante sobre isso, né? Vai ser o tema da semana. Desce da... Eu vi uma pergunta aqui legal, que foi alguém que falou que é engraçado eu ter falado sobre começar a escutar o corpo, sendo que muitas vezes nunca foi escutado, então que seria iniciar a escuta do corpo. Mas sabe o que eu sinto? Eu sinto que isso é natural da gente, porque como criança a gente escuta muito o corpo, né? Quando a gente é criança, qualquer coisa que a gente está muito ligado com o sentir quando a gente é criança. Qualquer coisa que acontece, a gente está ali sentindo, tanto que a gente é muito verdadeiro, sente a emoção à flor da pele, de repente de tanto que a gente sente ela vem para fora, ela já passa, né? De tanto que a gente se É, permite vivenciar ela, traz para a luz, já vivencia, dá 2 minutos, já vai para outra, já vai para outra emoção, e quando vê, vai. Então eu sinto que, me parece que é um voltar a sentir mesmo, porque para mim isso é natural do ser humano. Eu acho que a gente perde isso, a gente se desconecta disso na vida, quando a gente começa realmente a querer buscar suas coisas fora, esquecer de olhar para dentro, que é onde realmente tem a verdadeira transformação, né? A gente não muda nada fora, a gente só consegue fazer essas transformações dentro e, consequentemente, fora vai vindo como consequência só, né? sim, amada. Então, O link está na bio, tanto minha quanto da sua. É só clicar lá que já está participando. Tá bom? Muito obrigada, meu amor. Você é obrigada a maravilhosa. você. Você, cada vez que a gente conversa, Muito bom. tu é Também uma gostei diva muito. maravilhosa. Bel, tem só mais um minuto aqui para responder uma coisa, será? Tem, tem. Tá. É porque eu vi algumas pessoas perguntando aqui sobre de questões de ser pago e de falar, tá falando isso e ser, para quem não tem condições, às vezes, de se aprofundar no assunto. Olha, eu vou trazer para vocês que eu sinto que, por exemplo, a live que a gente trouxe hoje, se realmente tiver uma disposição de escutar isso, de sentir isso mesmo, às vezes vale muito mais do que muito conteúdo pago aí que você encontra, no sentido de que tem muita coisa para ir na raiz depois disso que a gente falou hoje. E a gente está disponibilizando mais conteúdos gratuitos também. E você encontra o processo de autoconhecimento, ele é um processo individual, ele é intransferível, ele é um movimento que você vai se descobrindo nas tuas possibilidades, né? Então, tá incluindo todo mundo e todo o processo e tudo. É só querer ter realmente se permitir mudar um pouquinho a percepção e não querer ficar só buscando aquela coisa rápida ali que não vai chegar a lugar nenhum, né? Nós vamos ter mais 2 encontros aqui, ao vivo também, que também estão abertos para todas as pessoas. E esses grupos no WhatsApp também não são pagos, não, gente. É aberto para qualquer pessoa, viu? E a gente vai estar lá conversando sobre a endometriose pelas próximas semanas. Sim. Fiquem tranquilas, vai dar tudo certo, tamo junto. Obrigada, Su. Obrigada a Obrigada a todos que você. escutaram a gente até aqui. Obrigada, gente. Foi mal não conseguir ver as mensagens aqui, mas acho que a base a gente trouxe, né? Do qual era a ideia de hoje. Isso. Um beijo e até Beijo, a gente. próxima. Até a próxima. Semana que vem a gente se encontra de novo. É dia 20. Desculpa, mas eu esqueci. 29, eu acho que Eu é. acho que é 29. A gente se encontra É. às 8 horas também. E aí o foco vai ser bastante nutrição Ayurveda na saúde da mulher, para quem estava Pois perguntando é, ali antes. amadas. Nutrição fundamental, Ayurveda fundamental. Não precisa de tratamentos super mirabolantes, de óleos essenciais caríssimos, não.
viu? Abram a percepção que vocês vão ver que, na verdade, é simples. É bem simples. Sim. Um beijo. Beijo. Ó, 29 mesmo. Beijo. Obrigada, meu amor. Boa noite. Obrigada, Bel. Boa noite. Boa noite, A gente gente. até aqui. Tamo junto. Tchau, tchau.